Capítulo 311 – Troca de informações. O pai idoso preocupava-se com o dia a dia dos filhos e queria dar uma espiada nas atividades do filho em casa. Então, ao 12:30 da noite, ele viu seu filho montar um palco em uma ilha gelada e observou mais de uma dúzia de garotas realizando danças do ventre. Fale sobre uma revelação chocante e o batismo na paternidade. Naquele momento, Tyrion entrou em pânico estupefato. Na verdade, seu atual sentimento de horror e os pensamentos caóticos que passavam por sua cabeça superaram até mesmo o momento em que ele ouviu que um submersível número 3 havia aparecido perto de Frost alguns dias atrás. O infame capitão pirata do Mar Frio afastou-se desajeitadamente, tentando usar esse método desajeitado para bloquear a visão de Duncan, mas viu outra parede coberta de gelo iluminar-se ao seu lado. A figura do pai caminhou diretamente para outro espelho e continuou observando o palco. Eles não estão com frio. Tyrion respondeu instintivamente. Frio, mas eles podem suportá-lo com uma poção alquímica especial. Tyrion. Duncan voltou seu olhar e olhou para Tyrion, que havia se tornado tão rígido quanto uma escultura de gelo. Não seja tão tenso, você já é adulto e tem direito de ter algum hobby. Porém, este hobby é um tanto surpreendente. Sua irmã sabe? Não é o que você pensa. Tyrion não pôde deixar de exclamar novamente. Desta vez, em comparação com sua explosão anterior, houve ainda mais desamparo e desespero. Por favor, não mencione isso a ela se você tiver a chance de contatá-la no futuro. Oh, parece que ela não sabe. Duncan assentiu. Na verdade, é melhor não informar Lucretia sobre isso. Tyrion, o que eu tenho a dizer para você? Duncan riu. Ele podia ver claramente a expressão de Tyrion naquele momento e ouviu sua explosão anterior. Ele simplesmente achou divertido. Testemunhar tal reação do principal pirata no Mar Frio não era uma ocorrência diária, e seria uma pena perder uma cena tão fantástica. No instante em que Tyrion viu o sorriso no rosto de Duncan, ele entendeu. Ele foi pego de surpresa pela primeira vez. Seu pai estava brincando com ele, uma piada um tanto cruel, mas que já estava desaparecida há muito tempo. Imediatamente depois, ele controlou sua expressão atônita e rapidamente ficou sério, como se seu anterior lapso de compostura nunca tivesse ocorrido. Se você acabou de se divertir, vamos discutir negócios. O formidável pirata suspirou e disse relutantemente, não acredito que sua visita noturna seja apenas para brincar comigo. Me deparei com um navio. A expressão de Duncan também ficou séria e ele foi direto ao ponto, a Obsidiana. Você se lembra desse nome? A Obsidiana? Tyrion franziu a testa inicialmente, procurando em sua memória navios conhecidos em várias rotas, não encontrando nada, mas então sua expressão mudou ligeiramente. Você quer dizer a Obsidiana? Conheço apenas uma obsidiana, mas já deveria ter afundado. Como Duncan antecipou, ninguém conheceria melhor a situação dos navios nesta região do Mar Frio do que um líder pirata que estava firmemente estabelecido na região norte há meio século. E se fosse um navio que tivesse afundado devido a um desastre marítimo, deixaria uma impressão ainda mais profunda na mente de Tyrion. Visto que os naufrágios resultantes de desastres marítimos são considerados os acontecimentos mais nefastos do vasto oceano. Os capitães podem não prestar atenção a outros navios, mas sem dúvida quererão saber os nomes desses navios afundados, a carga que transportaram, as suas ações e o seu paradeiro. É aquele, o navio afundado que está submerso há 6 anos, Duncan assentiu. Ele ressurgiu, totalmente transformado numa entidade estranha, com estruturas de cabine invertidas, substâncias vivas semelhantes à lama e um capitão, que não é nem humano nem desumano. Quando Duncan terminou de falar, os olhos de Tyrion se arregalaram gradualmente e, após uma breve reflexão, o rosto do renomado pirata mostrou uma mistura de espanto e seriedade. Ele não tinha dúvidas, pois sabia que seu pai não o enganaria naquele momento. Nesse assunto, ele não se envolveria em um ato tão trivial. No entanto, ele ainda achava difícil de acreditar porque a situação superou totalmente suas expectativas. Não parece familiar? A voz de Duncan continuou a emanar do gelo como se carregasse o frio do Mar Frio.
É uma reminiscência da situação do submersível número 3, mas mais grave. É uma réplica que voltou do fundo do mar, e o que foi distorcido não foi apenas a tripulação que estava dentro, mas também o próprio navio. Você esteve envolvido no plano Abyss, então quero ouvir seu julgamento. Meu julgamento, Tyrion começou, mas então percebeu outra coisa. Espere, onde você encontrou aquele navio? Ele reagiu de repente. O Obsidian havia afundado perto de Frost, então, teoricamente, a réplica deveria ter surgido ao redor de Frost também. Como seu pai poderia ter encontrado aquele navio? Duncan, no gelo, revelou um leve sorriso. Você está em um ponto de vista alto o suficiente. Um ponto de vista alto o suficiente. Tyrion olhou em volta, um tanto confuso. O terreno aqui não é ruim. A área portuária é geralmente elevada. Há algo obstruindo a visão para sudoeste? Não. Olhe nessa direção e espere um momento. Tyrion olhou instintivamente para o sudoeste da ilha, uma encosta suave com terreno ligeiramente inclinado em direção ao mar. Nesta encosta, que terminava no litoral, situavam-se os principais equipamentos residenciais da zona portuária. Alguns quilômetros além da costa, havia um denso nevoeiro e correntes turbulentas que envolviam esta base secreta. Algo tremeluziu na névoa espessa. Era uma chama verde fantasmagórica, subindo e brilhando como um espectro na neblina. Tyrion piscou. Depois de um tempo, ele ouviu um rugido distante, abafado, mas inegavelmente real. Era o som de um antigo canhão carregado pela boca sendo disparado. Você está no mar frio. Tyrion sentiu seus músculos tensos, um calafrio sutil, mas penetrante, parecendo envolvê-lo gradualmente. Ele hesitou e voltou-se para olhar Duncan no gelo. Você encontrou este lugar? Não é fácil de encontrar. Sua ilha está cercada por uma névoa espessa, gelo flutuante e correntes erráticas. Felizmente, o reino espiritual é sereno com rotas seguras, Duncan sorriu. Mas não se preocupe, não vou trazer os desaparecidos diretamente para a sua ilha, isso deixaria seus subordinados ansiosos. Os desaparecidos se esconderão na densa neblina ao seu lado. Tyrion pensou por um momento e de repente sentiu que as últimas palavras de seu pai foram ainda mais enervantes, talvez fosse melhor trazer os desaparecidos diretamente para o porto. No entanto, no final, ele não se atreveu a dizer isso em voz alta. Pois temia que, no momento em que abrisse os olhos, no dia seguinte, visse o mastro da bandeira dos desaparecidos pairando sobre o porto. Sua expressão é tensa e desanimada, a voz de Duncan emergiu de repente. Eu causei algum problema a você? Não, eu não quis dizer isso. Tyrion respondeu rapidamente, tentando ajustar sua expressão enquanto continuava. É que as coisas são um pouco inesperadas e ainda não estou acostumado a interagir com você. Ao dizer isso, ele fez uma pausa e perguntou apressadamente antes que Duncan pudesse falar novamente, por que você veio de repente para o Mar Frio? Não é só para me dar uma surpresa, não é? Algumas coisas aconteceram, Duncan assentiu. Uma pessoa que deveria estar morta há anos, de repente enviou uma mensagem de Frost, o que despertou meu interesse. Ao chegar aqui, vi rapidamente a Obsidian, o que confirmou minhas suspeitas. Agora suspeito que os remanescentes do plano Abyss estão se agitando sob Frost. O plano do abismo. Os músculos das bochechas de Tyrion se contraíram incontrolavelmente enquanto memórias inundavam seu coração, algumas de meio século atrás, algumas de eventos recentes. A notícia repentina de seu pai foi como uma lâmina afiada, abrindo o véu que havia sido apenas ligeiramente levantado. Tyrion percebeu abruptamente que o que estava acontecendo era muito mais complexo do que ele imaginava. Não era apenas um submersível número 3. Não apenas uma ilha da adaga, e abaixo do mar profundo de Frost, o plano abismo não estava apenas revivendo. Acho que suas suspeitas estão corretas, disse ele, com expressão perturbada. Há realmente um problema sob Frost. A obsidiana que você encontrou não é um incidente isolado, você sabe. Recentemente, as autoridades de Frost resgataram algo da área marítima próxima.
A voz no gelo silenciou por alguns segundos. A julgar pela sua expressão, acho que posso adivinhar o que é. Sim, o submersível número 3, o 8º clone. Agora foi enviado para uma ilha deserta perto de Frost chamada Ilha da Adaga. As autoridades a designaram como área militar restrita, na tentativa de descobrir o segredo dos clones, disse Tyrion, balançando a cabeça. Mas essa não é a única notícia. Recentemente, houve rumores de que os mortos voltaram à vida em Frost. Disse que os mortos de repente se libertaram de seus túmulos, e até mesmo pessoas que morreram ou desapareceram durante anos apareceram repentinamente nas ruas da cidade. No entanto, também há relatos conflitantes de que eles são apenas residentes comuns da cidade e que os guardas da igreja excessivamente ansiosos estão prendendo indiscriminadamente os transeuntes durante o horário do toque de recolher. Tyrion encolheu os ombros. As informações sobre a Ilha da Adaga são difíceis de obter devido ao bloqueio de notícias. Quanto à situação em Frost, tenho alguns informantes. De acordo com os seus relatórios, coisas estranhas têm acontecido na cidade recentemente, e rostos desconhecidos têm ido e vindo. Mas quanto ao retorno dos mortos à vida, não creio que haja muita credibilidade nisso. Fim do capítulo. Capítulo 312, um convite do velho pai. Ninguém entendeu melhor a fronteira entre a vida e a morte do que Tyrion e seus marinheiros mortos-vivos. O deus da morte, Bartok, tinha uma porta que fechava a fronteira entre a vida e a morte. Em suma, uma vez que a alma dos vivos passasse por aquela porta, ela entraria no mundo dos mortos, e a porta era de mão única. Em outras palavras, contanto que alguém não passasse por aquela porta, nenhuma reanimação temporária de cadáver nem uma maldical persistente de morto-vivo poderiam ser consideradas uma verdadeira ressurreição. Muitas pessoas no mundo confundem mortos-vivos com mortos, até pensando que os primeiros exploraram uma brecha na porta do deus da morte. Tyrion virou a cabeça, olhando para os marinheiros barulhentos na praça, e falou calmamente. Mas na verdade, eles são apenas almas poluídas e rejeitadas por aquela porta, presas na fronteira entre a vida e a morte. De acordo com o conceito estrito da Igreja da Morte, os mortos-vivos, na verdade pertencem ao mundo dos vivos. Duncan não falou por um momento, mas recordou a sua própria experiência no cemitério. Acordando no caixão, sendo chamado de inquieto pelo zelador do cemitério, um grupo de aniquiladores veio roubar o cadáver, parecendo ter antecipado que o corpo iria se mexer, o repentino autocolapso do corpo, como se estivesse alcançando algum tipo de limite. Frost pode não ter experimentado uma verdadeira ressurreição dos mortos, mas pode de fato haver testemunhas dos mortos aparecendo na cidade, e por trás desses incidentes, é muito provável que esteja relacionado a um grupo de aniquiladores, disse Duncan lentamente após ponderar. Mas é difícil dizer o quanto eles se infiltraram e o que querem fazer. Aniquiladores? Tyrion ficou surpreso, não esperando que o assunto envolvesse de repente cultistas. Como você pode ter certeza de que está relacionado a eles? Eles tentaram retirar um cadáver do cemitério da cidade-estado, pareciam bem preparados e até anteciparam que o corpo iria se mexer. Embora a situação real fosse um pouco diferente do que eles esperavam. Tyrion ouviu, seu olhar oscilando entre a dúvida e a surpresa, olhando para seu pai, como, você sabe essa informação? E com tantos detalhes, esse cadáver era eu. Tyrion, o quê? Apenas um passeio noturno quando me deparei com os ladrões de túmulos, Duncan não deu mais detalhes. Isso não é importante. O que é importante é se os incidentes do retorno dos mortos estão relacionados com o Mar Profundo, abaixo de Frost. O retorno dos mortos e o Mar Profundo. Tyrion franziu a testa, nunca tendo associado as duas coisas antes. Ao ouvir seu pai mencionar isso de repente, ele não pôde deixar de ficar confuso. Por que você diz isso? Qual é a conexão entre essas duas coisas? É simples. O corpo que eu emprestei sofreu um colapso bizarro no final, e o estado que apresentou durante o colapso foi muito semelhante aos clones que apareceram no plano Abyss que você descreveu. O estado durante o colapso.
O tom de Tyrion foi de surpresa, seguido de confusão. Mas, os clones do plano Abyss vêm de uma profundidade de 1000 metros abaixo do mar. Como os mortos na cidade poderiam estar relacionados com aquele lugar? Ele parou, seu rosto tornando-se complexo e solene. Depois de um momento, ele levantou a cabeça. Será que esse poder de replicação já se espalhou pela cidade e os cultistas que você mencionou são os promotores? Mas não deveria haver qualquer conexão entre os cultistas e o mar profundo. Ouvindo os murmúrios de Tyrion, Duncan de repente pensou em outro assunto. Nas profundezas da obsidiana, na boca do Capitão Cristo, aquele pequeno pedaço de carne contendo a aura do Senhor inferior. Se o navio fantasma realmente veio das profundezas do mar abaixo de Frost, se o Capitão Cristo, independentemente de ser uma cópia ou o original, realmente tivesse entrado em contato com o Lorde Inferior, então os cultistas da cidade estariam conectados às profundezas. Mar. Tyrion olhou curiosamente para o reflexo no gelo. Pai, no que você está pensando? O que você sabe sobre o Lorde Inferior? E os cultistas? Duncan perguntou de repente. Quanto você lidou com eles? Não tenho lidado muito com eles. Embora os aniquiladores não sejam tão esquivos quanto os Enders, eles ainda são um grupo discreto e misterioso. Eles estão obcecados em pesquisar o conhecimento demoníaco e se purificar, através dele, geralmente sem envolver pessoas de fora. Tyrion balançou a cabeça e continuou. Quanto ao Lorde Inferior, ouvi dizer que seu status é equivalente ao de uma divindade, mas sem a autoridade de uma. Em algumas descrições, é uma enorme massa de carne rastejando nas profundezas do reino do abismo, guardando uma grande fenda para o subespaço com incontáveis tentáculos. No entanto, também há alegações de que ele está realmente preso naquela fenda, selado lá por algum grande poder. As informações sobre este assunto sempre foram vagas e bizarras, já que os mortais no mundo quase não têm meios de observar a situação no reino do abismo. Todas as pesquisas nesta área são baseadas na observação indireta de projeções espirituais e no interrogatório da alma de certos cultistas. Neste ponto, Tyrion não pôde deixar de perguntar curiosamente, por que você de repente mencionou o Lorde Inferior? Na parte mais profunda da obsidiana, encontrei um pequeno pedaço de carne que provavelmente veio do Lorde Inferior. Tyrion, seu espanto naquela noite excedeu claramente o número de vezes que seu pai ficou surpreso quando viu 12 dançarinas do ventre dançando no palco mais cedo. Eu sei que você não acredita em mim, mas é verdade. Duncan pôde ver a descrença no rosto de Tyrion. Tem um demônio das sombras aqui que pode ajudar a identificá-lo. Tyrion ainda parecia perplexo. Um demônio das sombras? Ajudar a identificar? Um cão escuro, você já ouviu antes, Duncan disse casualmente, embora você só tenha visto de relance naquela época. Tyrion fez uma pausa como se estivesse se lembrando de algo e depois tocou a testa. Duncan acenou com a cabeça. Sim, é esse. Tyrion não sabia o que dizer. Duncan olhou para cima, seu olhar passando por cima do ombro de Tyrion, olhando na direção da praça. Depois de várias rodadas de dança, até mesmo os dançarinos que haviam tomado a poção antecipadamente precisavam descansar. A conversa deve terminar agora, disse Duncan de repente. Este assunto parece mais complicado do que você e eu imaginamos. É difícil chegar a qualquer conclusão através deste tipo de discussão separada por um espelho. Você quer dizer, vou enviar um mensageiro para você. O mensageiro irá levá-lo ao desaparecido. Aqui podemos conversar de forma mais conveniente e deixar você ver por si mesmo as coisas que tirei das profundezas da obsidiana. Indo para o desaparecido, apesar do convite calmo, Tyrion não pôde deixar de sentir um arrepio e uma tensão. Ele tentou controlar suas expressões faciais, mas sua reação momentânea ainda chamou a atenção de Duncan. Se você não quiser, posso ir diretamente, disse a voz no gelo com indiferença, mas isso exigiria que você preparasse seus subordinados primeiro. A expressão de Tyrion estava um tanto tensa. Ir pessoalmente até o desaparecido ou deixar o desaparecido entrar na base da frota da névoa marinha. Ambas as opções pareciam desafiadoras.
Mas depois de uma breve avaliação das opções, ele tomou uma decisão racional. Envie o mensageiro. Será mais conveniente para mim ir para lá. Tyrion olhou abertamente para seu pai no gelo. A razão lhe disse que se seu pai tivesse realmente recuperado sua humanidade, então mesmo os desaparecidos retornando do subespaço, teoricamente não deveria ser um lugar perigoso e proibido. O que havia para não ir? Ele só precisava se preparar mentalmente, mas se deixasse os desaparecidos entrarem diretamente no porto, então mais do que apenas ele precisaria estar preparado. Ele só precisava enfrentar um pouco de instinto nervoso. Isso é bom, Duncan assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta de Tyrion. Ele então deu um pequeno passo para trás e sua figura rapidamente desapareceu e ficou borrada no gelo. Vou sair primeiro, ainda há alguns negócios para resolver. Antes que o mensageiro parta, eu irei notificá-lo. Tyrion curvou-se ligeiramente diante do gelo que gradualmente voltava ao normal. Quando o último vestígio de chama verde desapareceu, ele se endireitou. Ele então se recompôs, virou-se e caminhou em direção à praça. Na praça, a agitação da madrugada ainda não havia diminuído. Os marinheiros mortos-vivos estavam festejando ou conversando alegremente, e algumas pessoas rudes perto do palco tentavam assobiar para os dançarinos, mas por causa de vazamentos em suas bocas ou gargantas, eles só conseguiam emitir sons engraçados. No palco, os dançarinos terminaram a apresentação. Sob a direção de seu líder, eles ficaram em fila, aparentemente esperando pela próxima ordem de demissão. O vento frio soprava pelos espaços entre a fogueira e o quebra-vento, e várias meninas pareciam estar tremendo. Em seus olhos entorpecidos e sem brilho, expressões vivas começaram a surgir gradualmente. Os efeitos da poção alquímica estavam prestes a terminar e as emoções normais voltariam às suas mentes. Duas das meninas mostraram gradualmente um pouco de curiosidade em seus rostos, mas o medo foi o que emergiu nos olhos de muitas outras. Os mortos-vivos em várias formas e formas estranhas por toda a praça, mesmo com preparação mental, esta não era uma cena que as pessoas comuns pudessem suportar. O primeiro imediato Aiden acabou. Ele estava de olho na atividade no palco e agora chegou diretamente ao ponto mais alto da praça. Com a voz rouca, gritou para os marinheiros que ainda faziam comoção: dispersem-se, dispersem-se. Chega de dançar. Aqueles com os rostos mais assustadores, cubram-nos. Aqueles que não têm braços e pernas, rastejem para debaixo das mesas. As meninas estão saindo, abram caminho ao lado do palco, Willen. Você fica embaixo da mesa. Seu rosto me assusta só de olhar. Os marinheiros na praça responderam em voz alta, cobrindo o rosto e se escondendo onde podiam. Em meio ao barulho e às risadas, o líder da trupe de dança no palco olhou pela primeira vez para a cena, um tanto perplexo. Então, percebendo o que estava acontecendo, ela fez uma reverência apressada e desajeitada para Aiden e rapidamente conduziu as garotas para fora do palco. As meninas, com expressões tensas e temerosas, tentavam se esconder atrás das outras enquanto corriam em direção às suas acomodações temporárias. No entanto, duas garotas excepcionalmente corajosas pararam deliberadamente, piscando curiosamente para os mortos-vivos na praça. Uma garota até olhou para cima ao passar por Aiden, dizendo algo com um sorriso que fez o primeiro imediato se sentir incrivelmente estranho, quase caindo da plataforma. Assim que os dançarinos de Cold Harbor deixaram a cena, Aiden finalmente notou Tyrion que havia chegado à praça. Fim do capítulo. Capítulo 313. A dívida foi saldada. Percebendo a expressão incomumente solene do capitão, Aiden saltou do palco. Capitão, o que aconteceu? Um convite que não posso recusar. Tyrion olhou ao redor e suspirou. Amanhã ou depois de amanhã, posso ter que sair daqui por um tempo. Os olhos de Aiden se arregalaram. Uma mensagem foi enviada para a ilha. Agora mesmo? E, como poderia haver um convite que você não pode recusar neste mar frio? Tyrion suspirou novamente. É meu pai. Aiden piscou, hesitando por um momento. Quanto tempo você vai ficar fora, aproximadamente?
Devo voltar em breve, em 1 ou 2 dias. Tyrion não se importou com a mudança sutil no tom de Aiden. Sua mente estava cheia de pensamentos complicados e ele não tinha energia para dizer mais nada. Um mensageiro virá ao porto para me levar aos desaparecidos. Mantenha este assunto em segredo por enquanto. Na minha ausência, você estará encarregado de tudo. Aiden imediatamente inclinou a cabeça em conformidade. Sim, capitão. Então, o primeiro imediato parou por 2 segundos, aparentemente hesitante, antes de não poder deixar de olhar em volta e se aproximar de Tyrion, sussurrando, ele está, por perto. Tyrion pensou por um momento, então deu um tapinha no ombro de Aiden, o desaparecido está escondido na névoa ao nosso redor. Visivelmente, os músculos de Aiden ficaram tensos. Capitão, depois de tantos anos sem respirar, finalmente sei o que, frio, significa novamente hoje. A voz do primeiro imediato Aiden tornou-se visivelmente cautelosa. Tem certeza que o velho capitão só quer se encontrar com você? Não sei e não quero saber, mas meu instinto me diz que esta viagem deve ser segura, disse Tyrion suavemente. Depois olhou de volta para a praça onde os marinheiros ainda não estavam dispostos a se dispersar e planejavam festa até o nascer do sol, antes de voltar para o imediato, mas os outros marinheiros podem não pensar assim. Você sabe o que eu quero dizer. Ao ouvir as palavras solenes do capitão, Aiden assentiu lentamente. Ele sabia com o que seu capitão estava preocupado. A frota Seamist era vasta e, com exceção de algumas pessoas comuns que foram compradas ou contratadas por contrato como membros periféricos, a maioria dos membros da frota eram mortos-vivos, como ele. A rigor, esses marinheiros mortos-vivos poderiam ser divididos em 2 grupos. Uma grande parte deles eram ex-membros da Marinha Frost, que já haviam sido leais à Rainha Frost. Eles eram pessoas comuns que, após a rebelião Frostbite, gradualmente se transformaram em seu estado atual enquanto permaneciam devotados à causa. Nas intermináveis batalhas ao longo de meio século, nas constantes escaramuças com os rebeldes, a morte e a própria Maldical do Seamist os transformaram, pouco a pouco, nos marinheiros mortos-vivos, que são hoje, tornando-se parte da frota do Seamist. O outro pequeno grupo de marinheiros era a verdadeira espinha dorsal original das forças do Almirante de Ferro, Tyrion. Eles eram ex-membros da frota desaparecida. Duncan Abnomar era o velho capitão. Eles testemunharam a transformação e queda dos desaparecidos, experimentaram as tempestades do século passado e uma vez seguiram Tyrion em lealdade a Frost. Esses marinheiros leais durante um século foram conhecidos como a primeira fase, enquanto aqueles leais durante meio século foram chamados de segunda fase. O próprio Aiden, assim como o velho padre idiota com a cabeça afundada, eram membros da primeira fase. Um século de experiência permitiu que Aiden visse muitas coisas escondidas sob a superfície. O desaparecido e o capitão Duncan tinham significados diferentes para os 2 grupos de marinheiros, e a mesma notícia evocaria neles reações complexas e incontroláveis. E agora, mesmo o capitão Tyrion não podia ter certeza do verdadeiro estado dos desaparecidos e do velho capitão, muito menos se esse estado era genuinamente estável por um longo período. Assim, até que a situação estivesse clara e controlável, a notícia da visita do capitão aos desaparecidos não poderia ser divulgada. Caso contrário, a ilha mergulharia, sem dúvida, no caos. Só então, a voz de Tyrion veio novamente, interrompendo os pensamentos de Aiden. Amanhã de manhã, mande os dançarinos de volta para Cold Harbor. Enviá-los de volta amanhã? Aiden não sabia por que o capitão mencionou isso de repente. Você está insatisfeito com eles. O desaparecido está próximo, e é melhor não permitir que pessoas comuns se aproximem da ilha por enquanto. Tyrion balançou a cabeça, inventando uma desculpa. Afinal, o choque de ver meu pai era constrangedor demais para ser mencionado. Ele fez uma pausa e acrescentou, mas você me lembrou de algo. Mandá-los de volta diretamente pode fazer com que aquele severo, Curved Blade Martin, castigue as garotas. Vou escrever uma carta mais tarde, e você a entregará ao chefe dos dançarinos.
Aiden imediatamente curvou-se. Sim, capitão. Tyrion acenou com a cabeça e então pareceu se lembrar de algo. A propósito, quando cheguei mais cedo, vi uma dançarina parar e dizer algo para você. Com base na sua expressão confusa, o que ela disse para você? Aiden ficou um pouco envergonhado por um momento. Ela disse que o formato da minha cabeça é muito sexy. Tyrion olhou suavemente para a careca brilhante do primeiro imediato. Os dançarinos de Cold Harbor são realmente apaixonados e desenfreados, apaixonados em personalidade e ousados em estética. Reticências, escuridão, solidão, frieza, silêncio. Um terreno baldio sem fim se estendia na escuridão, sem plantas ou animais no terreno baldio, apenas rochas irregulares e ruínas bizarras que haviam sido desgastadas e deterioradas por incontáveis anos. Eles permaneceram em silêncio eterno em uma atmosfera desolada, com estranhas luzes fantasmas piscando ocasionalmente no céu, às vezes iluminando o deserto e às vezes lançando sombras manchadas e retorcidas no chão. Uma sombra oca caminhava pelo deserto. Ele não sabia há quanto tempo estava caminhando, nem lembrava seu nome quando partiu. Ele apenas se lembrou de que parecia ter embarcado há muito tempo, e as vagas impressões deixadas para trás lhe disseram que ele já deveria ter chegado ao seu destino e deveria estar descansando em algum lugar tranquilo. O que causou o atraso na sua viagem e o obrigou a persistir na travessia desta terra desolada? O espectro obscuro e vazio contemplou, mas logo seus pensamentos esporádicos foram consumidos por um vazio maior, deixando-o progredir instintivamente. Inesperadamente, ele vacilou. Ele tropeçou em alguma coisa ou esbarrou em um obstáculo invisível. O espectro vazio olhou para si mesmo e observou que cores começaram a surgir em sua forma indistinta. Ele ergueu o olhar e avançou. À medida que mais cores se materializavam nele, sua superfície anteriormente vaporosa e oscilante adquiria detalhes mais sólidos. Roupas manifestadas na névoa escura humana, traje de marinheiro. Lentamente, ele adquiriu um rosto, o de um homem de cabelos pretos de meia-idade. Seus passos ficaram firmes e ágeis, e as pedras irregulares sob seus pés pareciam ter se nivelado de alguma forma. Um número crescente de memórias emergiu das profundezas do seu ser. Primeiro veio seu nome, seguido pelo momento de sua morte, sua juventude radiante, suas nebulosas lembranças de infância e os vislumbres dispersos e calorosos de sua infância. Ele viajou em direção à borda da terra desolada e, na escuridão, sombras de tamanhos variados se materializaram, fundindo-se silenciosamente com ele. Estas pareciam ser entidades individuais que haviam sido arrancadas e separadas dele, agora retornando aos seus devidos lugares, uma por uma. De repente, a figura parou no final da estrada. Cristo Babel olhou para cima, surpreso, percebendo que se aventurara involuntariamente por uma magnífica avenida ladeada por antigos pilares de pedra em ambos os lados. No final da avenida, uma porta enorme e majestosa embelezada com desenhos elaborados pairava no ar. A porta estava entreaberta, mas o seu interior permanecia obscuro e indefinido, ocultando quaisquer detalhes do que havia além. Um desejo poderoso surgiu do fundo de sua alma, atravessar aquela porta e encontrar consolo do outro lado. O homem de meia-idade vestido com uniforme de capitão avançou instintivamente. Não havia ninguém por perto, mas parecia que inúmeras almas estavam trilhando o mesmo caminho em direção à imponente porta. No reino mortal, os falecidos partiam a cada segundo, mas diante deste portão solitário de vida e morte, as almas pareciam incapazes de vereador uns aos outros. Porém, quando estava prestes a fazer contato com a porta, Cristo parou. Uma figura imponente materializou-se de repente diante da porta, obstruindo seu caminho. Era um guardião, envolto em bandagens, vestindo um manto sombrio e ornamentado, um capuz e empunhando um longo bastão. A sentinela deste reino. Cristo olhou para este gigante, de quase 3 metros de altura com leve apreensão enquanto as memórias de sua existência mortal surgiam, concedendo-lhe a capacidade de se comunicar com os outros. Você é o soberano da morte.
Não, respondeu o guardião, sua voz rouca e profunda emanando debaixo das bandagens, sou apenas seu emissário. A voz de Cristo carregava uma pitada de tristeza, eu não mereço passar por este portal, não é? Ele se lembrou de detalhes ainda mais específicos, incluindo o contexto de sua própria morte. No entanto, o majestoso guardião simplesmente observou a alma na entrada por um momento antes de se afastar ligeiramente. Por favor, entre, sua dívida foi saldada. Fim do capítulo. Capítulo 314 Ilha da Adaga. Ao leste de Frost, à beira do penhasco, até onde a vista alcançava, uma imponente ilha rochosa era visível. Era fino e arqueado, lembrando uma lâmina fina e curva ou uma adaga de formato estranho. A ilha inteira estava coberta por rochas ásperas e solo arenoso estéril, levando o povo de Frost a chamá-la de Ilha da Adaga, com base em sua forma. No vasto e ilimitado oceano, a terra era o bem mais valioso para a habitação. Mesmo as ilhas solitárias mais desoladas e estreitas eram utilizadas pelas pessoas, e a Ilha da Adaga não era exceção. A ilha tinha fontes de água doce, mas carecia de terras aráveis ou extensos terrenos planos. Como resultado, não poderia funcionar como uma habitação estável ou região de produção de grãos, e não existiam plantas ou animais úteis. No entanto, a ilha já possui uma quantidade modesta de depósitos de minério. O povo de Frost construiu campos de mineração e refinarias na ilha e, após a extração do minério, serviu como porto de trânsito por algum tempo. Após a rebelião Frostbite, as rotas ao redor da cidade-estado foram modificadas e o porto da ilha foi transformado em instalações de armazenamento especializadas para abrigar itens perigosos que precisavam ser mantidos distantes do mundo civilizado. À medida que os anos passaram e as circunstâncias evoluíram, esta ilha desolada repleta de rochas peculiares mudou de proprietário várias vezes. Agora, sob o controle dos militares de Frost, tornou-se uma base de pesquisa temporária, clandestina para investigar o enigmático objeto recuperado das profundezas do oceano. Os mecanismos de selagem para armazenar artigos perigosos e as rigorosas medidas de segurança na ilha proporcionaram garantias robustas para essa investigação. Ao meio-dia, uma lancha mecânica partiu de Frost em direção à Ilha Dagger, aproximando-se do porto militar no lado recuado da ilha. A bandeira da lancha significava sua associação com a Marinha Frost. Depois de completar uma série de processos intrincados e rigorosos de verificação, detecção e registro, a lancha chamada Sea Swallow recebeu permissão para atracar. À medida que o núcleo de vapor reduzia gradualmente o seu ruído, o navio atracou ao lado do cais e estendeu uma prancha de embarque. Vários soldados vestidos com uniformes azuis e pretos da marinha desembarcaram primeiro, seguidos por um oficial alto e robusto, com cabelos grisalhos curtos. Vários militares estacionados na ilha já aguardavam a sua chegada em terra. O oficial robusto, de cabelos curtos e grisalhos, examinou o pier e depois desembarcou ao longo da prancha de embarque. O pessoal que esperava prontamente se aproximou e saudou. Um deles falou: "General, o senhor está 25 minutos atrasado. Isso deve ser documentado e explicado, você deve visitar pessoalmente a sala de registro." Entendido, o robusto oficial, chamado de general, assentiu. Ele não se ofendeu com um suboficial comum falando essas palavras para ele, um general, já que este era um centro de pesquisa especial e todos os regulamentos de aprovação rigorosos eram medidas de segurança padrão e justificáveis. Prosseguiremos imediatamente. Como está a situação do professor? O professor Maelson está na Câmara Secreta. Ele encontrou algo enquanto analisava e testava um novo lote de amostras. Parece que o material raspado da superfície do objeto apresenta propriedades incomuns sob condições experimentais específicas, explicou o oficial de ligação. No entanto, os detalhes serão discutidos após entrar na Câmara Secreta. Muito bem, guie-me até a sala de registro. Reticências. Não muito longe do porto militar da Ilha Dagger, em uma baía no lado interno,
Pesquisas intensas e movimentadas estavam em andamento em um edifício robusto construído em concreto armado e rochas maciças. Este edifício aparentemente mundano e discreto era a chamada Câmara Secreta, e também um dos laboratórios mais seguros e estruturalmente sólidos da ilha. O hall interno do edifício estava fortemente iluminado, revelando uma grande sala hexagonal com cada parede feita do concreto mais resistente. No topo das paredes estavam gravados símbolos e imagens religiosas com significado místico. Grandes faixas com escrituras pendiam do teto, suspensas entre as sombras da lâmpada a gás. Canos de vapor atravessavam o teto, com algumas válvulas sibilando suavemente. Queimadores de incenso queimavam silenciosamente nos cantos, sua fumaça sagrada misturando-se lentamente ao ar. Pesquisadores em mantos movimentavam-se pelo corredor. Um dispositivo de metal com aproximadamente 5 a 6 metros de diâmetro, redondo e semelhante a um grande sino, pendurado no centro da sala por grossas correntes. A superfície do dispositivo metálico estava desgastada e envelhecida, como se tivesse sido submersa na água do mar por um longo período. Suas válvulas intrincadas e estrutura de conexão na parte superior indicavam sua função. Era um sino de mergulho. Diretamente abaixo do sino de mergulho suspenso, uma grande grade circular estava embutida no centro do piso do salão. O diâmetro da grade era significativamente maior do que o longo eixo do sino de mergulho e, através dela, um leve brilho vermelho podia ser visto nas profundezas do subsolo. Um estudioso idoso, alto, esguio e impecavelmente preparado, de cabelos grisalhos, estava em frente ao sino de mergulho suspenso, supervisionando vários assistentes enquanto eles cuidadosamente raspavam amostras de sua superfície. Um clérigo vestido com uma túnica sacerdotal caminhava lentamente atrás dos assistentes, carregando um incensário de latão. A fumaça sutil do incenso subia do queimador, acompanhada por suaves murmúrios de orações, e flutuava lentamente pelo ar. Professor, o general Belazov chegou ao porto, um assistente se aproximou e falou com o velho estudioso alto e esguio. Depois de concluir o registro e a entrega necessários, ele virá diretamente aqui para ver você. Oh, Belazov, recebi a notícia de que ele queria vir pessoalmente. Parece que a prefeitura finalmente está ficando um pouco ansiosa, disse o professor Maelson com um toque de desamparo na voz. Deixe ele vir, como as amostras foram enviadas para o laboratório esta manhã. Após a rodada final de testes, foi confirmado que, embora pareça ferrugem, não é um material conhecido e suas propriedades mudam continuamente ao longo do tempo, respondeu o assistente. Parece, como se ainda estivesse passando por algum processo evolutivo, por isso não consegue exibir consistentemente suas próprias propriedades. O professor Maelson assentiu levemente, mas seu olhar permaneceu fixo no sino de mergulho suspenso. O exterior do sino de mergulho estava severamente corroído, mas a estrutura redonda da escotilha na lateral ainda era claramente visível. A escotilha estava bem fechada e, desde que foi trazida para esta câmara secreta, nunca foi aberta. Do outro lado do sino de mergulho, havia uma janela redonda com um pedaço de vidro especializado incrivelmente grosso embutido nela. No entanto, por alguma razão desconhecida, o interior da janela redonda estava obscurecido pela sujeira, e as substâncias escuras e sujas cobriam quase todo o vidro, impossibilitando ver claramente a situação dentro do sino de mergulho. Só se conseguia distinguir vagamente uma cavidade desordenada no interior e algo que parecia ser líquido. O que havia dentro do sino de mergulho? O professor Maelson ficou curioso sobre isso mais de uma vez, mas, independentemente da curiosidade, não tinha intenção de abrir a escotilha. No ano em que o Plano Abyss começou, ele tinha 16 anos. Ele sabia o que justificava a curiosidade e o que exigia cautela. Enquanto pensava, a voz de seu assistente veio de trás. Professor, você acha que os superiores vão nos mandar abrir aquela escotilha? Honestamente, não quero receber tal pedido. O professor Maelson balançou a cabeça, olhando para seu assistente.
A coragem e o espírito de exploração permitiram que os humanos sobrevivessem no mar sem limites, mas uma vez que essas características são levadas longe demais, elas se tornam imprudência e morte. O assistente piscou, depois piscou o terceiro e o quarto olhos. Mas nosso progresso é muito lento agora. E se outra superfície submersível como você prevê? Maelson ponderou por um momento e balançou a cabeça gentilmente. Até lá, temo que teremos que fazer mais do que apenas abrir a escotilha, teremos que estar preparados para enfrentar o mar profundo. O assistente pareceu entender, mas não exatamente. O assistente ainda era muito jovem, mas quantas pessoas poderiam compreender o horror do plano do abismo meio século depois? O professor Maelson olhou para as figuras movimentadas que cercavam o sino de mergulho. Alguns deles pareciam diferentes de quando chegaram à ilha. E algumas outras figuras ocasionalmente faziam o velho professor se sentir um tanto estranho. Parecia que muitas figuras desconhecidas apareceram inconscientemente neste centro de pesquisa. Mas isso não era estranho, pois as mudanças de pessoal nas equipas de investigação eram normais, especialmente para projetos especiais complexos que envolviam vários especialistas, tudo era razoável. O clérigo com um incensário de latão na mão se aproximou e acenou levemente na frente do professor Maelson. Mas então o incensário em sua mão abriu ligeiramente os olhos, avaliando discretamente o velho estudioso enquanto deixava o maravilhoso aroma do incenso flutuar no ar. A bênção de hoje está completa, sussurrou o clérigo, virei aqui novamente amanhã a esta hora para orar pelas máquinas. Obrigado, porcento. E porcento padre, o velho professor sorriu e acenou com a cabeça, dirigindo-se naturalmente ao outro. Se não fosse por um monte de problemas à tarde, eu teria que convidá-lo para um drink. É melhor atender primeiro o general, o padre riu, ele é um figurão que representa Frost que veio aqui para supervisionar o projeto. Fim do capítulo. Capítulo 315. Muito chocado. O general Belazov entrou na câmara misteriosa. Ao entrar no enorme edifício, feito de concreto armado resistente e uma fusão de colossais fundações de pedra, o soldado atarracado e de cabelos grisalhos sentiu uma atmosfera de grandeza, solenidade e profundo mistério. Esse ambiente originou-se das inscrições rúnicas espalhadas por toda a estrutura e das inúmeras portas fechadas que ladeavam os corredores. As runas penetrantes funcionavam como sistema de segurança do edifício, projetadas para resistir a ataques sobrenaturais vindos de fora e evitar que visitantes indesejados mergulhassem em suas profundezas. No entanto, escondida atrás das portas fechadas havia uma rede de corredores sombrios, cada um potencialmente levando a uma sala de contenção de anomalias, armazenamento de espécimes perigosos, pesquisadores temporariamente desequilibrados ou arquivos antigos que estavam fora dos limites, mas indestrutíveis. Navegar pelo prédio era como ficar preso entre a realidade e um abismo caótico, como se estivesse em uma fronteira invisível e olhando para outro mundo traiçoeiro. Mesmo pessoas comuns sem habilidades sobrenaturais ou talentos espirituais podem sentir os nervos tensos e os cabelos em pé. A segurança aqui é realmente suficiente para garantir que essa coisa não cause problemas. O general Belazov não pôde deixar de perguntar enquanto seguia o estudioso militar que o conduzia por uma porta de liga escura. A instalação da Câmara Secreta é o edifício mais fortemente fortificado da Ilha da Adaga. Cada sala tem segurança individual e barreiras sobrenaturais, e qualquer objeto com nível de perigo acima de 3 está diretamente conectado à fornalha abaixo, afirmou orgulhosamente o estudioso chefe. Mesmo sem considerar as barreiras sobrenaturais, a integridade estrutural do edifício poderia resistir a um ataque em grande escala de um adversário de nível santo. É inexpugnável, a menos que uma antiga divindade decida exercer seu poder aqui. Após uma breve pausa, o principal estudioso continuou. Além disso, apesar da natureza incomum, aquela coisa, ela provou ser muito mais estável do que inicialmente esperado, até mesmo dócil. Estábulo, dócil. O general Belazov inconscientemente franziu a testa e perguntou. Sim, embora possa não ser totalmente correto descrevê-lo dessa forma, o estudioso orientador assentiu.
Há vários dias, ele está suspenso no centro da Câmara Secreta. Normalmente, tais entidades peculiares exibiriam sinais de vida e afetariam o ambiente ao seu redor de várias maneiras, mas esta permaneceu inerte. Não emitiu nenhuma substância, não liberou nenhuma energia ou mostrou quaisquer propriedades além do reino da realidade. Embora as amostras obtidas exibam algumas propriedades físicas incomuns, elas permanecem confinadas ao mundo físico. Comparado com a maioria dos outros itens perigosos do mesmo nível, é tão dócil quanto uma rocha. Essa é uma situação fascinante, vou relatar isso ao oficial executivo da cidade-estado, comentou casualmente o general Belazov. Um pesquisador de casaco azul se aproximou na direção oposta, passando rapidamente. Ao passar pelo general, ele assentiu respeitosamente, mas continuou sem parar, causando um ruído suave e esmagador que lembrava os membros se contorcendo de uma criatura de corpo mole. Todos aqui parecem estar bastante ocupados, comentou casualmente o general Belazov. Sim, a Câmara Secreta está sempre movimentada. Nosso trabalho não se limita à análise do sino de mergulho, também supervisionamos outros aspectos das instalações, respondeu o estudioso orientador, encolhendo os ombros. Por favor, desculpe qualquer indelicadeza percebida. Está bem, não estou preocupado com formalidades, disse o general, franzindo ligeiramente a testa. Sou só eu ou há um cheiro estranho aqui? Percebi isso desde que cheguei, isso me lembra o cheiro de uma criatura marinha. Esta é a área da baía da Ilha Dagger, o sistema de ventilação do edifício se conecta diretamente ao exterior, então esse cheiro é esperado. Além disso, os odores dos desinfetantes e dos tanques de sedimentação contribuem para o aroma, explicou o orientador, suspirando. Queríamos pedir financiamento para renovar os dutos de ventilação, mas os superiores sempre dizem, se funcionar, está tudo bem. O general se absteve de comentar mais, olhando para o final do corredor. O professor Maelson já estava parado na porta. Reticências. Tyrion verificou seu casaco e cabelo uma última vez no espelho antes de se afastar e se aproximar de uma prateleira próxima contendo alguns itens. Ele ponderou por um tempo, decidindo o que levar com ele. Ele deveria pegar sua espada, sua arma, seu amuleto? As armas pareciam impraticáveis, já que nem uma espada nem uma arma forneceriam proteção confiável aos desaparecidos. Além disso, ele foi convidado como convidado a bordo do navio, e portar armas poderia parecer falso e potencialmente provocar seu pai. O amuleto pode não oferecer vantagens tangíveis, mas pode proporcionar segurança emocional. No entanto, ele não tinha certeza sobre a opinião atual de seu pai sobre os deuses. Ele os desprezaria, ou simplesmente ser indiferente. Pela primeira vez, o mais renomado líder pirata do Mar Frio se viu profundamente preocupado em partir. Ele estava indo para o desaparecido, ou mais precisamente, ele estava voltando para o desaparecido. Foi lá que ele passou a infância, onde residiam a maior parte de suas memórias mais queridas e onde existiam os aspectos que ele desejava evitar e confrontar. Depois de um século de diferença, ele de repente se viu incapaz de imaginar sua aparência quando pisou naquele navio. Naquele momento, a voz do primeiro imediato Aiden interrompeu os pensamentos de Tyrion do lado de fora da porta. Capitão, você está pronto? Tyrion fez uma careta e gritou, quase pronto, não me apresse. Quero dizer, você deveria se apressar, a voz de Aiden retornou, agora tingida de urgência. Pelo bem de sua majestade a rainha, o mensageiro está aqui. O mensageiro está aqui? Tyrion ficou surpreso, só então notando a estranheza no tom de Aiden. Ele correu até a porta e abriu-a com um movimento suave. A voz de Aiden continuou a ecoar do lado de fora. Capitão, se você não abrir a porta logo, eu irei. Ah, graças a Deus, você finalmente abriu. Tyrion olhou surpreso para a cena na porta. Seu inabalável primeiro imediato permaneceu rigidamente ali com um terrível pássaro esquelético envolto em chamas verdes empoleirado no topo de sua cabeça careca. Enquanto isso, no peito do pássaro esquelético flutuava uma bússola de bronze no ar.
Ele a reconheceu como posse de seu pai, Anomalia 022, bússola do mundo espiritual. Capitão, você pode parar de olhar e me ajudar a tirar esse pássaro da minha cabeça. A voz de Aiden tremeu, essas chamas continuam caindo sobre mim. O pássaro esquelético inclinou a cabeça, parecendo estudar Tyrion. De repente, abriu o bico e produziu uma voz feminina peculiar. Vá para a Avenida Shengua, caminhe até a Ponte Erchian, siga em frente. Há assentos grandes. Afaste-se um pouco, amendoim, bebidas e água mineral. Tyrion se assustou com essa sequência de sons, e seu primeiro pensamento foi, como o mensageiro de seu pai poderia ser assim? Em seguida, ele considerou as palavras estranhas que acabaram de surgir do pássaro bizarro. Depois de ponderar por um momento, ele permaneceu igualmente perplexo. Só quando percebeu que Aiden estava prestes a desmaiar é que ele voltou a prestar atenção. Vamos, Tyrion balançou a cabeça, afastando à força os pensamentos confusos. Ele parou de pensar em como enfrentar seu pai ao chegar ao navio desaparecido. Adotando uma atitude de seguir o fluxo, ele olhou para o estranho pássaro esquelético, como nós. Antes que ele pudesse terminar a frase, o enorme pássaro de repente voou no ar, pisando na cabeça de Aiden. Em seguida, mergulhou e, com uma explosão de chamas verdes obscurecendo sua visão, Tyrion ouviu um grito estranho: seu pai está vindo. No momento seguinte, ele sentiu o mundo girando como se todos os seus sentidos estivessem sendo embaralhados e remontados. Ele então sentiu todo o seu ser arremessado para o céu, viajando pela escuridão e pelo frio. Neste momento, o tempo parecia perder o sentido e esta desorientação e distanciamento peculiares desapareceram abruptamente. A sensação de terra firme retornou antes que ele percebesse, e a escuridão e a leveza se dissiparam. A luz do sol filtrou-se através da névoa fina e banhou-o mais uma vez. À medida que seus sentidos familiares reapareceram, a paisagem diante dos olhos de Tyrion gradualmente entrou em foco. Parecia haver uma figura alta diante dele. Mas não era o pai dele. Comparado ao pai, essa figura era esbelta demais, parecendo uma mulher. Ela parecia familiar. Tyrion piscou com força, aguçando sua visão, e reconheceu a pessoa à sua frente. Longos cabelos brancos caíam sobre seus ombros, uma cicatriz marcava seu olho esquerdo e ela era uma mulher alta e bonita. Vanna, com uma expressão peculiar, olhou para o capitão pirata, depois olhou desajeitadamente para os espectadores que antecipavam o espetáculo. Finalmente, ela suspirou e disse a Tyrion: Capitão Tyrion, sei que você tem muitas perguntas. Antes que Vanna pudesse terminar, Tyrion recuou espantado, com os olhos arregalados enquanto olhava para a senhora inquisidora. Ele conquistou Planlândia. O mais renomado líder pirata do Mar Frio ficou em estado de choque. Fim do capítulo. Capítulo 316. Voltando para casa. A atmosfera no convés de repente ficou um tanto estranha quando um silêncio inexplicável envolveu Vanna e Tyrion. A expressão de espanto desta ainda não havia diminuído, enquanto a primeira já cobria a testa com a mão. Este silêncio acabou sendo interrompido por uma voz próxima. A poucos metros de distância, Shirley cutucou Nina com o cotovelo. Veja, eu disse que a primeira frase seria definitivamente esta: você me deve 2 bolas de sorvete. Tudo bem, você estava certo, Nina resmungou, são 2. Vou comprá-los para você na Frost. Os olhos de Shirley se arregalaram instantaneamente. Não sou idiota. Comer sorvete em um local gelado. Vamos esperar até voltarmos para Plend. Tyrion piscou, só agora percebendo os outros no convés e a atmosfera sutilmente diferente da que ele havia previsto. Ele primeiro avistou a garota chamada Shirley, que já havia encontrado antes, e depois observou o enigmático cão de caça tomando sol preguiçosamente a seus pés. Ao lado deles estava outra garota que parecia ter 16 ou 17 anos e um distinto homem idoso de cabelos brancos. Todo mundo estava sorrindo. Atrás desses indivíduos estava o convés do desaparecido, a grade, o mastro e as velas.
As imagens desbotadas e fragmentadas de sua infância, as lembranças de irmãos brincando juntos e todas as impressões agradáveis e desagradáveis pareciam emergir gradualmente de uma caverna escura e escondida e lentamente recuperar sua vibração à luz do sol filtrada pela névoa. Embora houvesse alguns rostos desconhecidos, o navio permaneceu como ele se lembrava, não o navio fantasma sombrio, dilapidado e caótico que ele havia inicialmente imaginado. No mínimo, o baralho ainda parecia bastante familiar. Tyrion sabia que estava sonhando acordado e entendeu que deveria dizer algo neste momento, mas não conseguiu evitar que seus pensamentos vagassem. Ele estava ciente de sua tendência a sonhar acordado desde a infância, e cada vez que sonhava acordado no convés, seu pai subitamente se materializava em algum lugar atrás dele e o repreendia. Tyrion, com o que você está sonhando acordado? O capitão pirata estremeceu visivelmente, e a confusão momentânea entre memória e realidade fez sua mente congelar por alguns segundos antes de hesitar e se virar para ver uma figura alta e imponente parada atrás dele. Não era um fantasma refletido em um espelho ou uma silhueta nebulosa vista através de mares distantes e tiros, mas um indivíduo cara a cara. Sinto muito, pai, disse Tyrion instintivamente, fiquei um pouco perdido no pensamento. Duncan franziu a testa. Ele não tinha certeza se era uma ilusão, mas sentia constantemente que o estado atual de Tyrion era bastante delicado, significativamente diferente das impressões que seus encontros anteriores haviam deixado, mas de alguma forma familiar. No entanto, ele logo se sentiu tranquilo. Afinal, esta foi a primeira conversa direta deles depois de um século de diferença e a primeira vez que retornaram a este navio, então era natural que Tyrion tivesse tal resposta. Simultaneamente, Vanna, que estava quieta e inquieta por um tempo, finalmente falou: Capitão Tyrion, em relação à minha presença aqui, preciso esclarecer, antes de tudo, a situação não é o que você pensa. Vim para os desaparecidos porque fui designado pela igreja. Designação da igreja? Tyrion ficou ainda mais surpreso do que antes e imediatamente se virou para olhar para seu pai. Você. Eu não derrubei a igreja, segure seus pensamentos, Tyrion. Duncan interveio antes que pudesse continuar, ciente do que estava pensando. Preciso enfatizar isso de novo. Não sou agora um inimigo do mundo civilizado, você deveria se aproximar de mim com mais calma, em vez de ficar em guarda como se eu fosse uma catástrofe pronta para desencadear o caos a qualquer momento. Tyrion, eu sinto muito. Aceito suas desculpas, vamos conversar enquanto caminhamos. Duncan gesticulou e caminhou em direção à parte traseira do convés. Quanto à presença da senhorita Vanna aqui, a situação da obsidiana e a ilha da adaga, temos muito o que discutir. Ele então se virou e acenou para os espectadores próximos, aqueles que não estão envolvidos, continuem com suas tarefas e parem de se aglomerar por aqui. Tyrion, um tanto perplexo, seguiu Duncan, indo em direção aos aposentos do capitão que ele lembrava de sua juventude. Enquanto isso, Vanna caminhava silenciosamente para o outro lado. Memórias e ambiente atual misturados e separados, ocasionalmente sobrepostos e às vezes criando um forte contraste. Ao retornar ao desaparecido, tudo parecia ter saído do caminho previsto desde o início. Tyrion examinou instintivamente o estado do navio, buscando elementos que combinassem com suas memórias e procurando por uma figura que deveria, em teoria, estar presente. Duncan, naturalmente, observou suas ações sutis. Você está procurando por Alice. Tyrion hesitou por um momento antes de lembrar que era o nome da garota marionete. Ele sempre presumiu que ela ainda era chamada de Rhaenora. Ah, sim, ela está a bordo. Ela está, mas provavelmente está ocupada na cozinha no momento. Duncan assentiu. Alice é responsável pelas refeições a bordo, então você pode provar a comida dela hoje. Temos vegetais frescos, peixes pescados recentemente e raridades em típicos navios à vela de longa distância. Refeições. Tyrion inconscientemente repetiu a palavra, quase deixando escapar. Pai realmente come comida humana, quando, de repente, uma série de exclamações e passos frenéticos surgiram nas proximidades, interrompendo seu devaneio.
Ajuda, 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 ajuda. Foi o grito de Alice. Tyrion olhou surpreso para a origem do som e viu a marionete gótica correndo pelo convés próximo, brandindo uma faca de cozinha na mão e um barril de madeira cheio de cenouras e verduras saltando atrás dela. Duncan observou impassivelmente Alice correndo pelo convés enquanto Nina e Shirley tentavam ajudar, mas falharam. No final das contas, um barril de vegetais perseguiu o trio e um cachorro pelo convés. Ele se virou e deu um tapinha no ombro de Tyrion. Ocasionalmente, as coisas podem ficar bastante animadas aqui. Tyrion o encarou novamente com uma expressão confusa, sua boca se contorcendo algumas vezes. Os ingredientes do navio são muito frescos. É por causa do barril, ele tem suas próprias opiniões sobre o armazenamento de vegetais, por isso muitas vezes entra em conflito com as ideias de Alice. Você não precisa de ajuda. Não há necessidade, Alice tem a mente aberta. Mas parece que ela está pedindo sua ajuda. Está tudo bem, também tenho a mente aberta. A expressão de Tyrion parecia um tanto rígida, como se mesmo comandando uma frota inteira de mortos-vivos como líder pirata, ele ainda não conseguisse se adaptar ao ritmo diário dos desaparecidos. No entanto, Duncan não ficou surpreso com isso. Ele simplesmente deu um tapinha no ombro de Tyrion. Você tem que aprender a se adaptar. Se eu fosse ajudar toda vez que Alice gritasse por ajuda, não teria tempo para mais nada todos os dias. Acontece que sua adaptabilidade e resiliência são bastante fortes. Tyrion queria dizer alguma coisa, mas eles já haviam chegado aos aposentos do capitão. Este foi o lugar mais memorável de todo o navio em todas as suas memórias de infância e de adulto. Durante sua infância, os aposentos do capitão de seu pai eram uma sala misteriosa e um pouco assustadora. Ele e sua irmã Lucretia podiam brincar na maior parte do navio, mas eram estritamente proibidos de entrar neste local. Mesmo os marinheiros mais tagarelas do navio não hesitariam em bloquear a porta dos irmãos. Já adultos, o alojamento do capitão do pai tornou-se um lugar tenso e sério. Mesmo depois de cada um deles se tornar capitães do Sea Mist e do Bright Star, Tyrion e Lucretia ainda ficariam instintivamente tensos ao entrar aqui. Seu pai formulou todos os grandes planos de exploração aqui, marcou ilhas e anomalias recém-descobertas nas cartas náuticas e completou o planejamento e programação de toda a frota. Na maioria das vezes, Tyrion e sua irmã eram responsáveis apenas por ouvir e executar ordens. O pai deles não apreciava as opiniões dos outros. Em sua memória, ele era um homem decidido e teimoso. A porta se abriu e o ambiente interno escuro, diferente do convés, apareceu diante de Tyrion. No segundo seguinte, seu olhar pousou na borda da mesa de navegação, na peculiar cabeça de cabra escura como breu. A cabeça de cabra preta, com textura de madeira, rangia ao girar, seus olhos ocos e profundos de obsidiana fitando fixamente o visitante que entrava na sala. Olá, prazer em conhecê-lo, senhor. Tyrion. Tyrion ficou surpreso e virou a cabeça inconscientemente. Este é o atual primeiro imediato dos desaparecidos, alguém em quem você pode confiar, Duncan apresentou. Você pode simplesmente chamá-lo de cabeça de cabra. Primeiro imediato? Tyrion piscou e depois olhou de volta para a peculiar escultura em madeira. Suprimindo a estranheza em seu coração, ele aceitou a explicação de seu pai e cumprimentou cautelosamente. Olá, cabeça de cabra, senhor. Goated balançou o pescoço como se quisesse dizer algo, mas no segundo seguinte Duncan interrompeu suavemente. Acalme-se e fique em silêncio enquanto conversamos. Tyrion olhou para Duncan com espanto. Ao conversar com ele, você deve estar familiarizado com o processo de interrupção de antemão. Não o deixe falar sem restrições, esse é o meu conselho. Atendendo ao aviso de seu pai, a expressão de Tyrion rapidamente ficou séria. Para o formidável Capitão Duncan, tratar Goated com tanta cautela e solenidade, deve de fato ser tão estranho e perigoso quanto parecia. Naturalmente, Tyrion considerava Goated uma anomalia, extremamente perigosa, e silenciá-la era aparentemente o requisito de contenção para este objeto anômalo. Fim do capítulo.
Capítulo 317, Confrontando o terror. À medida que Tyrion passou mais tempo a bordo do navio, ele descobriu inúmeras discrepâncias entre suas memórias e a realidade presente. Por exemplo, havia objetos animados correndo pela embarcação. Além disso, havia velas espirituais etéreas que haviam perdido sua forma tangível, agora parecendo um tecido fino flutuando no mastro. Além disso, havia uma estranha escultura na cabine do capitão, que seu pai chamava de cabeça de cabra. Tyrion sentou-se na mesa de navegação, observando os objetos estranhos na sala. Muitos deles eram familiares, embora idosos. Seu pai o enfrentou, contando os acontecimentos que ocorreram entre a Igreja da Tempestade e os desaparecidos, enquanto o jovem inquisidor de Plende ocasionalmente intervinha. A situação havia evoluído além de suas expectativas. Um enviado secreto? O lendário pirata repetiu a frase que Vanna acabara de usar, sua expressão era uma mistura de intriga e preocupação. A Igreja da Tempestade é mais audaciosa do que eu pensava. Para ser honesto, fiquei surpreso no início, admitiu Duncan com um sorriso. O Papa da Tempestade é uma figura misteriosa. É difícil discernir o quanto do seu discurso é sincero e o quanto é influenciado pelos interesses da Igreja ou pelas diretrizes da deusa da tempestade, Gomona. No entanto, esta reviravolta se alinha com minhas intenções, já que preciso de um contato para interagir com as 4 igrejas divinas e um assistente proficiente em lidar com cultistas. Lidando com cultistas, você diz. Tyrion refletiu pensativamente. Lembro-me de você mencionar os cultistas da aniquilação e as evidências descobertas na obsidiana. Duncan assentiu gentilmente, é por isso que eu trouxe você aqui. Ele tirou uma caixa de tabaco do bolso e, ao abrir a tampa, revelou seu conteúdo a Tyrion. Esta é a pista que encontrei nas profundezas da obsidiana, a carne do Lorde Inferior. Tyrion prendeu a respiração involuntariamente. Apesar de saber que deveria estar seguro com seu pai por perto, ele não conseguiu reprimir um arrepio de apreensão quando a caixa foi aberta. Lá dentro, ele viu um pedaço de carne, do tamanho de um polegar. Uma sensação avassaladora de pavor e repulsa tomou conta dele, semelhante à reação primitiva que alguém pode experimentar ao confrontar uma fera feroz desarmada. Mesmo que a carne estivesse sem vida no recipiente de metal, Tyrion sentiu como se estivesse sendo examinado por uma entidade viva, formidável e intimidadora. Desviando rapidamente os olhos, Tyrion percebeu que estava encharcado de suor frio. Você está bem? Duncan observou o estado de Tyrion e franziu as sobrancelhas. Por que a sua reação é mais intensa do que a de Morris e Vanna? Ainda cambaleando, Tyrion respondeu quase reflexivamente, eles não reagiram tanto. Experimentamos resistência e uma sensação de perigo, mas nada tão extremo quanto a sua reação, esclareceu Vanna ao lado. O que você sentiu agora? Tyrion transmitiu suas sensações anteriores e então examinou o pedaço de carne com a testa franzida enquanto vários pensamentos corriam por sua mente. Não tenho certeza se é apenas uma ilusão, mas parecia que essa coisa estava me observando atentamente, explicou ele, como se ainda estivesse viva, ou algo, além dela estivesse lançando seu olhar. Duncan e Vanna trocaram um olhar conhecedor. Trazer Tyrion para cá foi de fato uma decisão sábia, sem interação direta, certas pistas sutis poderiam ter permanecido ocultas. Este pedaço de carne, que se acredita ser um remanescente do Lorde Inferior, exibiu uma reação única à proximidade e atenção de Tyrion. Será que o seu envolvimento no plano Abyss anos atrás pode ser o motivo? Duncan especulou, considerando o plano como a conexão mais distinta de Tyrion com este incidente. Tyrion permaneceu em silêncio por um momento, refletindo por alguns segundos antes de levantar a cabeça. Você pode confirmar se a obsidiana realmente viajou para o fundo do Mar de Frost? Não posso, pois não há provas concretas, mas a minha intuição diz-me que ele regressou de lá, respondeu Duncan honestamente. O comportamento do navio assemelha-se muito às réplicas que descreveu. Tyrion não disse nada por um tempo, com os olhos fixos na pequena caixa de ferro escuro sobre a mesa, aparentemente contemplando e pesando suas escolhas.
Após um período indeterminado, ele perguntou de repente: posso dar outra olhada? Você está certo? Duncan olhou nos olhos de Tyrion: isso pode ser perigoso. Se o plano abismo realmente forjou uma ligação entre você e essa coisa, cada contato que você faz com ela fortalece essa conexão. Tyrion ficou quieto por 2 segundos antes de um leve sorriso surgir em seu rosto. Em sua nave, as coisas não deveriam sair de controle, certo? Se algo surgir, eu cuidarei disso. Duncan assentiu levemente, deslizando a pequena caixa de ferro que acabara de recuperar de volta para Tyrion. Tenha cuidado e nos informe imediatamente se algo acontecer. Tyrion assentiu, respirou fundo e mais uma vez se concentrou no misterioso pedaço de carne do Lorde Inferior. Quase instantaneamente, os sentimentos de oposição e tensão ressurgiram, acompanhados pela sensação de ser observado por uma presença imponente. O poder esmagador estabeleceu uma conexão, engolindo sua mente como um maremoto, e os instintos de sobrevivência de Tyrion quase o obrigaram a fechar os olhos. Mas desta vez, ele resistiu vigorosamente aos seus instintos, sem desviar o olhar nem perturbar ou desafiar ativamente a vontade que se materializou em sua mente. Através desta persistência prolongada, Tyrion finalmente confirmou sua suspeita anterior. A vontade e o poder que irradiavam desta carne do Lorde Inferior eram surpreendentemente não ameaçadores. O medo, o perigo e a resistência que ele experimentou provinham unicamente do espanto natural induzido pelo imenso poder. O olhar escondido além da carne era na verdade bastante benigno. O coração de Tyrion agitou-se e ele ergueu a cabeça, pronto para compartilhar sua descoberta com seu pai. No entanto, no instante seguinte, Tyrion se viu envolto em escuridão e caos. A cabana familiar e seus ocupantes haviam desaparecido de sua vista. Surpreso, ele se levantou, instintivamente pegando uma arma, apenas para perceber que estava desarmado. Ele examinou cautelosamente os arredores, tentando ver claramente em meio à escuridão e ao tumulto, mas era como se sua visão tivesse sido obscurecida por um véu de sombras. Mesmo quando ele colocou as mãos diante dos olhos, ele só conseguia discernir contornos borrados. Isto foi uma interferência mental potente, sua consciência estava sendo guiada e perturbada por alguma coisa. No entanto, ele não sentiu hostilidade. Sentindo-se desorientado na escuridão, Tyrion de repente pensou ter detectado um som. Um movimento farfalhante emanou de trás dele, indicando que algo enorme estava se movendo, e uma respiração levemente fria se aproximou de sua nuca. O coração de Tyrion apertou e ele rapidamente virou a cabeça. Um membro enorme e peculiar, adornado com padrões azuis fracos misturados com marrom escuro, estendia-se diante dele na escuridão. O membro, semelhante a um tentáculo, mas medindo centenas de metros, erguia-se como um pilar flexível na escuridão. A protuberância amorfa na ponta do tentáculo pairava a menos de 1 metro do rosto de Tyrion. Mais adiante no membro, uma estrutura ainda mais colossal e indescritível emergiu gradualmente das sombras. Parecia ser uma montanha, uma cidade ou uma entidade caótica capaz de enlouquecer instantaneamente os mortais. Não poderia ter se originado no mundo real, nem poderia ter sido a criação de qualquer divindade racional. A estrutura lembrava algum molusco do fundo do mar, uma fusão de estrela do mar e lula. Mas no instante seguinte, sua superfície enevoada começou a se agitar, brotando inúmeros tentáculos, membros, olhos e gargantas que se transformavam continuamente. Nesse momento fugaz, os olhos de Tyrion quase saltaram das órbitas e pensamentos tumultuados surgiram em sua mente. Ele não tinha certeza se sentia medo ou se havia perdido momentaneamente a capacidade de examinar suas emoções. Ele simplesmente olhou para o tentáculo ondulante diante dele como se estivesse tentando comunicar ou transmitir informações. No entanto, ele não conseguia compreender a cacofonia entrelaçada com o tsunami de dados. Numerosos olhos se abriram na superfície do tentáculo. Enquanto Tyrion olhava para eles, parecia que ele finalmente ouviu alguma informação inteligível daqueles olhos e do distante e montanhoso corpo principal. Corra! Estrondo!
Um rugido horrível detonou em sua mente, como se uma imensa força repulsiva estivesse dilacerando seu espírito e lançando-o à força de volta ao mundo real. Tyrion quase perdeu a consciência imediatamente, mas justamente quando ele acreditou que sua alma se quebraria em meio à escuridão e ao caos sem limites, um lampejo de chama verde se materializou em sua linha de visão. As chamas rugiram, engolfando-o e dissolvendo as imagens aterrorizantes. Antes que ele tivesse a chance de reagir, as terríveis ilusões e sons se dissiparam como um sonho. Ele estava mais uma vez na cabine do capitão a bordo do Vanisht. Fim do capítulo. Capítulo 318. Gradualmente distorcido. Nos momentos seguintes, Tyrion se viu imerso no breve caos e fadiga que se seguiu ao enorme impacto. Lutando para focar sua visão, uma enxurrada de sons dominou sua mente enquanto eles se contorciam e se agitavam devido à tempestade violenta. No entanto, apesar disso, a sua mente racional permaneceu clara. Ele percebeu que as chamas fantasmagóricas que emanavam da escuridão eram o que mantinham sua sanidade intacta, evitando que ela fosse corrompida pelo poder enigmático do Sr. Nether. Gradualmente, ele conseguiu estabilizar a respiração. Como ele não havia experimentado poluição mental severa, as ilusões em sua mente se dissiparam rapidamente. Ao mesmo tempo, ele ouviu uma voz composta do outro lado: "Parece que você se recuperou." Tyrion levantou a cabeça, olhando para a figura imponente do outro lado da mesa de navegação. "Foi você quem me puxou, agora há pouco." "Você ficou olhando para ele por muito tempo." "Vanna disse que você estava sucumbindo a um pesadelo", afirmou Duncan calmamente. "Felizmente, estudei recentemente interferir nos sonhos." "Um pesadelo?" Tyrion instintivamente esfregou a testa. "Parecia que eu estava caindo em um pesadelo agora há pouco." "Parece que você teve uma experiência notável." O tom de Duncan era curioso. Ele realmente interferiu no estado espiritual de Tyrion, mas ao contrário das cenas habituais que viu ao usar o poder do reino espiritual para entrar nos sonhos de alguém, ele não viu nada desta vez. O pesadelo de Tyrion era apenas escuridão, como se a fonte do pesadelo tivesse partido antes de ele intervir, o que despertou ainda mais sua curiosidade sobre os acontecimentos ocorridos. "Eu encontrei uma entidade indescritível." Tyrion relembrou as visões que acabara de testemunhar, descrevendo-as cuidadosamente. "Não consigo descrever sua forma exata e não me atrevo a lembrar de todos os detalhes, mas acho que foi o Lorde Inferior." Tyrion contou o que viu e experimentou na escuridão, fornecendo detalhes sobre seus vários encontros espirituais. Além de ser incapaz de lembrar com precisão a silhueta completa da sombra semelhante a uma montanha, ele não escondeu nada. Ao ouvir a história de Tyrion, a testa de Duncan franziu. "Então você está dizendo que a única mensagem que este Senhor do Submundo transmitiu a você foi correr." "Estritamente falando, foi a única coisa que pude entender." Tyrion espalhou as mãos dele. Parecia dizer muito, mas tudo foi abafado pelo barulho avassalador. Eventualmente, ele pareceu desistir e falou a palavra mais curta que eu mal conseguia discernir. Duncan ponderou. "Então, quando uma pessoa está em um estado de inspiração elevada, ela não consegue ouvir os sussurros dos deuses antigos." Tyrion não compreendeu bem. "Pai, do que você está falando?" "Ah, não é nada, deixa pra lá." Duncan descartou o pensamento com um aceno de mão, voltando seu foco para o assunto em questão. Depois de pensar sobre isso, ele se virou para Vanna. "Você acredita que Tyrion encontrou o Lord Nether? Poderia estar tentando protegê-lo, dizendo-lhe para correr." Com base no relato do capitão Tyrion e em suas emoções, mesmo que não fosse o Lorde Inferior, era pelo menos uma entidade semelhante a uma divindade herética, Vanna respondeu prontamente. "Quanto ao aspecto da corrida, peço desculpas, senhor Duncan, não posso fazer um julgamento precipitado." Durante a conversa que se seguiu, ela hesitou brevemente, como se sentisse que sua resposta não era suficientemente responsável, e acrescentou: "As informações sobre o Senhor Inferior sempre foram escassas, e mesmo as 4 principais igrejas possuíam conhecimento limitado."
A crença predominante é que o Lorde Inferior é uma entidade enorme e singular localizada no centro de um abismo no fundo do mar. Falta-lhe a capacidade de se mover ou exercer o seu poder no mundo real. Ele não consegue se comunicar e parece não pensar, como. Vanna bateu na têmpora, aparentemente lutando para encontrar as palavras certas para descrever tal ser, e Duncan comentou casualmente, como uma massa de lodo submersa no fundo do mar. Vivo, vasto, mas sem pensar nem se mover. Você pode ser a única pessoa no mundo a se referir ao Lorde Inferior como lodo, disse Vanna com uma expressão incomum, mas assentiu gentilmente. Na verdade, como você mencionou, se as informações que obtivemos das almas atormentadas de demônios e hereges forem precisas, o Lorde Inferior é um Deus herético silencioso. Sua única atividade é criar continuamente mais demônios das sombras a partir de seu corpo ou absorver aqueles que morreram em batalha. Duncan não pôde evitar esfregar a testa. Parece algum tipo de massa fúngica. O capitão estava mais uma vez usando um dialeto subespacial, incompreensível. No entanto, Vanna não ficou mais surpresa com isso e ignorou as palavras ininteligíveis e continuou a conversa suavemente. Em geral, o Lorde Inferior pode realmente ser considerado uma divindade herética relativamente benigna porque nunca demonstrou qualquer intenção de invadir o mundo real. No entanto, ainda é classificado como um Deus perverso pelas 4 igrejas divinas. Então, independentemente da sua consciência subjetiva, a sua mera existência representa uma ameaça. Sim, sejam os demônios das sombras que emergem dele ou os fervorosos aniquiladores que firmaram contratos com os demônios das sombras, todos eles representam um perigo significativo para o mundo civilizado. Duncan permaneceu em silêncio, imerso em pensamentos. Por alguma razão, o que lhe veio à mente naquele momento foi o sol negro, que sustentava a falsa coroa e estava morrendo nas chamas. No entanto, ele apenas considerou isso brevemente e se absteve de formar qualquer opinião sobre a natureza do Lorde Inferior, por uma razão simples: evidências insuficientes. Ele não tiraria conclusões sobre assuntos que não tivesse experimentado pessoalmente. Tyrion assediou as têmporas, o barulho em sua cabeça havia se dissipado completamente, deixando apenas uma leve tontura e fadiga, como se ele estivesse acordado há várias noites. Enquanto Vanna compartilhava informações sobre o Lorde Inferior, ele ponderava sobre seus próprios pensamentos. Quer a corrida indique boa vontade ou não, uma coisa é certa: a situação atual da obsidiana é claramente resultado do poder do Lorde Inferior, e agora há aniquiladores ativos em Frost, provavelmente envolvidos neste assunto, disse Tyrion lentamente. Se a influência que acabei de experimentar está genuinamente ligada àqueles que participaram no projeto naquela altura, então até o projeto Abyss está agora ligado a esta questão. Além disso, acredito que a nossa principal preocupação neste momento deveria ser a Ilha da Adaga, o resultado persistente do projeto Abyss de meio século atrás. O 8º, submersível número 3, disse Duncan gravemente: quanto você sabe sobre a situação na Ilha da Adaga? Atualmente existe uma área militarmente restrita lá, e mesmo com as capacidades da Sea Mist Fleet, é difícil aproximar-se dela. O desaparecido pode forçar um pouso na ilha devido à sua natureza única, mas localizar o submarino em um curto espaço de tempo pode ser um desafio. Afinal, a ilha é vasta e o centro de pesquisa possui uma estrutura complexa. O pessoal militar da ilha pode ordenar diretamente a sua destruição em uma situação de emergência. Duncan ouviu e sentiu que algo estava errado, então ele rapidamente interrompeu o líder pirata: espere, quando eu disse que íamos quebrar. Diretamente, Tyrion parou por um momento e de repente percebeu: sinto muito, pai, pensei. Duncan acenou com a mão, indicando que não havia necessidade de explicação. Não vamos discutir isso, apenas me dê uma breve visão geral do que você conhece a Ilha da Adaga. Pode ser útil. Tudo bem, sobre aquela pequena ilha. Reticências. Belazov olhou solenemente para o sino de mergulho suspenso no centro do salão.
Ele estava neste centro de pesquisa há 2 dias e, durante esse tempo, passou metade do tempo no salão, trabalhando com o sino de mergulho. Ele não era um pesquisador profissional e não entendia os aspectos mecânicos ou o significado dos vários testes físicos e químicos que os estudiosos realizaram nas amostras. Ele ficou aqui simplesmente por causa de sua curiosidade sobre esse dispositivo misterioso e sinistro. Uma curiosidade irresistível. Como um frostiano com menos de 40 anos de idade, ele não havia experimentado o evento significativo de meio século atrás, mas como oficial de alto escalão da cidade-estado, pelo menos aprendeu sobre o plano do abismo a partir de arquivos confidenciais. O terceiro submarino ocupava a posição mais crítica em todos os arquivos e era o aspecto mais aterrorizante de todo o plano do abismo. Enferrujado e sujo por dentro e por fora, ele pendia silenciosamente de um gancho de ferro que lembrava um pedaço de sucata que parecia normal. O professor Maelson ficou ao lado do general, explicando as medidas de segurança do laboratório. A corda abaixo leva diretamente para a fornalha. Em caso de emergência, o gancho será liberado instantaneamente e o submarino romperá a grade e cairá na fornalha. Por outro lado, suponha que o dispositivo de liberação seja ativado, mas o submarino não caia no canal. Nesse caso, um mecanismo conectado será iniciado e toda a sala será separada da estrutura do cofre, e deslizará para uma caverna atrás da baía, cheia de explosivos de nitroglicerina. E o pessoal do laboratório? Temos 30 segundos para evacuar, depois disso, as passagens de evacuação serão bloqueadas, disse o professor Maelson. No entanto, na pior das hipóteses, o responsável, que sou eu, pode optar por não abrir a passagem de evacuação. Belasov assentiu levemente e aproximou-se lentamente do sino de mergulho. Ele olhou para a janela de vidro circular suja, olhando curiosamente para dentro. Uma lama vermelha escura e lamacenta girou levemente dentro do submarino, e algo semelhante a um globo ocular pressionou-se contra a janela de vidro, olhando para Belasov através das fendas na terra. Depois de um tempo, o general desviou o olhar. Está escuro como breu por dentro, não consigo ver nada. Sim, ainda não abrimos a escotilha, o professor Maelson assentiu. Então, naturalmente, não podemos limpar o interior. O general Belasov sorriu, como deveria ser. Fim do capítulo. Capítulo 319 A Sombra Oculta. Belasov completou sua inspeção na Ilha da Adaga e supervisionou o trabalho de pesquisa. Agora era a hora do representante militar partir. Perto do cais da baía da Ilha Dagger, o professor Maelson, que veio pessoalmente despedir-se dele, observou a gaivota, enquanto se preparava para a partida. Os marinheiros embarcavam no navio, os funcionários do porto verificavam os procedimentos e os clérigos vestidos com túnicas e queimadores de incenso nas mãos passeavam perto das cordas, balançando suavemente o incenso enquanto oravam pelas máquinas do navio. O tempo estava bom, tornando o dia perfeito para velejar. Belasov ficou no cais, observando os marinheiros enquanto eles embarcavam no Sigu, um por um. Ele então falou com o professor Maelson. Professor, elogio seus esforços de pesquisa, mas devo lembrá-lo que o progresso do projeto na Ilha da Adaga é lento e alguns indivíduos na cidade-estado estão ficando impacientes. O velho professor respondeu calmamente. Fui instruído a investigar as diversas propriedades do submarino, garantindo a segurança, tentando decifrar sua composição material e me esforçando para compreender seu princípio de funcionamento na próxima etapa. No momento estamos seguindo o cronograma. Se os superiores do governo estiverem realmente preocupados, eles podem tentar localizar as plantas deixadas pela Rainha Gélida e construir o quarto ou mesmo o quinto submarino. É muito mais eficiente alguém descer diretamente do que coletarmos amostras diariamente no laboratório. Eles não apreciarão sua resposta, mas eu ficaria feliz em transmiti-la em seu nome, riu o general Belasov. Eles não ousarão construir um submarino e suas reações serão ainda mais divertidas. O professor Maelson encolheu os ombros e ficou em silêncio por um momento antes de falar com um tom complexo. Brincadeiras à parte, devo admitir que também estou preocupado com o andamento deste assunto.
Belasov permaneceu em silêncio, observando o velho e experiente professor que viveu a Era da Rainha. A coleta de amostras e a análise diária de suas propriedades físicas e químicas são, de fato, componentes essenciais do processo de pesquisa padrão. No entanto, como você testemunhou, há um limite para o que podemos deduzir dessas amostras, suspirou o velho professor. Mesmo que algum dia consigamos abrir aquela escotilha, temo que não descobriremos mais nenhum segredo do submarino. O verdadeiro segredo não está aqui, general, você sabe o que estou insinuando. Abaixo de 1 quilômetro, professor, seus pensamentos são um tanto perigosos. Maelson suspirou. Presume que você, como soldado, seria mais propenso a pensamentos tão perigosos do que eu, um estudioso. A minha responsabilidade é salvaguardar a segurança da cidade-estado, o que me torna mais inclinado para uma abordagem cautelosa e conservadora, afirmou Belasov calmamente. Então, você realmente pretende reativar esses dispositivos submarinos? Você quis dizer, retomar o plano Abyss, não é? O velho professor riu e balançou a cabeça. Não se preocupe, eu não fui tão imprudente. No entanto, há uma verdade inescapável: o cerne da questão está sob as águas profundas e uma réplica de laboratório de um sino submarino não resolverá nenhum mistério. Talvez precisemos genuinamente de considerar um plano de backup, não necessariamente mergulhando proativamente, mas no caso de surgir uma 9ª ou mesmo 10ª réplica, devemos pelo menos estar preparados com contramedidas. Vou transmitir sua sugestão ao gabinete do governo. O general Belasov hesitou por um momento e respirou fundo. Até que uma diretriz clara seja dada, o projeto da Câmara Secreta continuará conforme planejado. O velho professor acenou com a cabeça. Obrigado. A gaivota partiu. O navio movido a vapor cortava as ondas tranquilas, deixando um rastro elegante que se estendia pelo vasto oceano. A costa íngreme e sinuosa da ilha Dagger gradualmente desapareceu de vista e lentamente desapareceu na névoa fina típica das águas do norte. No convés, Belasov desviou sua atenção da ilha e dirigiu-se aos aposentos do capitão. Embora a ilha da adaga não estivesse longe de Frost, a viagem entre eles ainda demorava várias horas. Durante essa jornada monótona, ele precisou organizar seus pensamentos e pensar em como reportar aos líderes da cidade-estado sobre o terceiro submarino e como apresentar as sugestões do professor Maelson. O plano Abyss, este caso com meio século, deixou um legado assustador que lentamente se tornou num tabu tácito, mas agora que novas réplicas estavam a emergir das profundezas, talvez fosse a altura de adotar uma estratégia mais proativa. Um marinheiro estava perto dos aposentos do capitão e acenou com a cabeça para o general. O núcleo de vapor está funcionando corretamente. Chegaremos ao Frost Harbor número 1 em 4 horas. Belasov olhou para o marinheiro um tanto desconhecido e acenou com a cabeça gentilmente. Preciso descansar um pouco. Não me perturbe a menos que seja necessário. Sim, general. Belasov entrou nos aposentos do capitão, sentou-se à escrivaninha e ouviu o zumbido baixo das máquinas que emanavam do andar de baixo. Finalmente, ele exalou um suspiro de alívio, sabendo que logo estaria de volta à ilha principal. Reunindo seus pensamentos, ele casualmente abriu a gaveta da mesa e pegou o caderno que havia escondido no compartimento oculto. Não houve irregularidades durante sua visita à Ilha da Adaga, e a viagem de volta ocorreu sem problemas. No entanto, certas questões processuais não poderiam ser negligenciadas. Estas eram ordens e responsabilidades. Ao abrir o caderno, a primeira frase que lhe chamou a atenção foi: mesmo que tudo pareça normal, confirme sua sanidade e julgamento. Mesmo que nada pareça suspeito, verifique o seguinte conteúdo. Belasov folheou as páginas, executando habilmente uma série de ações. O som de páginas sendo viradas encheu a sala. Você é canhoto. Confirme isso agora. Lembre-se de uma cor e vá para a próxima página, deve ser azul ou preto. Palavra-chave, punhal, visualize e confirme se a imagem em sua mente corresponde à imagem na próxima página. Seu nome, Belasov, tente soletrá-lo no espaço em branco da próxima página.
Nesta viagem, o pessoal de acompanhamento foi reduzido. Há apenas 32 pessoas no barco, incluindo você. Se houver uma discrepância significativa no pessoal, realize uma chamada imediatamente. Seu vice nesta viagem é Benjamin Orton. Ele tem uma cicatriz de queimadura perto do olho direito. Enquanto Belasov folheava as páginas, realizando simples lembranças, confirmações ou repetições subconscientes, seus movimentos pararam repentinamente. Seu olhar pousou na frase final da página do caderno. Uma cicatriz de queimadura perto do olho direito. Belasov repetiu a frase calmamente, uma sensação de incerteza inexplicável agitando-se em sua mente. O olho direito? Ele fechou lentamente o caderno, devolveu-o ao compartimento escondido e levantou-se calmamente para abrir a porta da cabine do capitão. Benjamin! Ele gritou para seu ajudante. Um oficial de meia-idade saiu rapidamente de uma sala próxima e se aproximou de Belasov. Em geral, Belasov examinou o rosto de Benjamin, apenas para encontrar um olho no centro. Uma leve sensação de discórdia pulsou em seu coração, e o raciocínio de Belasov lhe disse que o que ele viu parecia incorreto. Porém, um véu nebuloso parecia envolver seus pensamentos, e ele não conseguia identificar o problema, sentindo que tudo era lógico. Essa sutil inconsistência em sua consciência gradualmente tornou o general mais alerta. Ele olhou para Benjamin por um longo período, tentando localizar a fonte da discórdia em seu coração, até que a voz do ajudante chegou novamente aos seus ouvidos. General! Algo está errado? Benjamin, quantos olhos uma pessoa deve ter? Belasov perguntou de repente. O ajudante congelou momentaneamente, aparentemente perplexo com a pergunta. Observando isso, Belasov falou rapidamente. Não importa a pergunta, foi apenas um pensamento passageiro, volte para o seu quarto e descanse. Vou descer e dar uma olhada. Embora intrigado, o ajudante assentiu, sim, general. O homem caolho chamado Benjamin voltou ao seu quarto, parecendo totalmente normal. Belasov observou sua figura recuando, suspirou de alívio, depois se virou e caminhou rapidamente até o final do corredor. Ele sabia que tinha sido um pouco imprudente agora. Ele não deveria ter feito uma pergunta tão estranha para alguém que parecia um pouco estranho, mesmo que fosse um de seus ajudantes de maior confiança. Mas sem essa investigação, ele não poderia verificar a existência da estranheza que sentiu vagamente. Agora, ele tinha certeza. Algo estava errado no navio e algo, oculto e perigoso havia subido a bordo. Ele caminhou rapidamente pelo corredor e chegou ao refeitório dos marinheiros, onde foi recebido com surpresa e desconforto com o aparecimento repentino do homem. O olhar de Belasov percorreu todos os presentes, depois acenou com a mão e dirigiu-se rapidamente para a ponte. As pessoas também estavam lá. E muito mais pessoas estavam no convés. No entanto, o Sigul tinha apenas 32 pessoas nesta jornada simplificada. O número de pessoas estava incorreto, muito incorreto. Porém, o pensamento de que tudo está normal persistiu em sua mente como se estivesse lutando contra os fatos discordantes que já haviam surgido. Belasov estava na escada que levava à casa das máquinas, observando calmamente a descida. Os pensamentos conflitantes estavam em conflito, mas ele não precisava mais se preocupar com as pequenas diferenças entre os dois. Ainda faltavam mais de 2 horas para chegarem a Frost, o que significa que ele ainda tinha algum tempo. Ele respirou fundo e seguiu para a sala de máquinas, na parte mais profunda do navio. Fim do capítulo. Capítulo 320 Contingência 22. O último corredor que levava à sala de máquinas era abafado e escuro. As vibrações mecânicas incessantes e irritantes e os sons estrondosos pareciam penetrar no cérebro, e as luzes nas paredes pareciam ser afetadas por correntes de ar instáveis, fazendo com que as chamas dentro dos abajures piscassem. No entanto, isso não era nada comparado à crescente sensação de desconforto e tensão e à tontura causada pela ruptura gradual dos pensamentos. Belasov controlou seus passos e sua expressão. Quanto mais se aproximava das profundezas da gaivota, mais mantinha o ritmo constante e a expressão calma de sempre.
Os membros da tripulação permaneciam no corredor, conversando enquanto usavam casacos de couro estranhos, com dobras de pele empilhadas em seus rostos e suas vozes soando como zumbidos. Belasov se aproximou deles e sua mente lhe disse que aqueles marinheiros eram seus soldados, mas ele não conseguia lembrar seus nomes. Em geral, um dos soldados deu um passo à frente, olhando curiosamente para Belasov. Você tem alguma ordem? Estou aqui apenas para verificar a casa de máquinas, Belasov respondeu calmamente ao soldado desconhecido. Permaneça em seus postos. O soldado olhou para ele, saudou e recuou. Sim, general. Belasov caminhou entre o grupo de pessoas, com passos firmes como sempre. Ele podia sentir o olhar dos soldados pairando sobre ele por um momento, mas eles rapidamente se viraram. Eles eram realmente seus soldados. Eles eram a tripulação do Sigu. Eles eram as entidades ocultas. Ou eles eram algum tipo de lacaio. Eles notaram? Ou eles já estavam em guarda? Será que esses soldados, cujos nomes ele não conseguia lembrar, atacariam ele no próximo segundo? Belasov suprimiu todos os seus pensamentos até chegar à entrada da sala de máquinas e abrir o portão destrancado. Um ruído mecânico ainda mais penetrante correu em sua direção. O núcleo de vapor funcionava com potência máxima, produzindo uma surpreendente onda de energia dentro do recipiente esférico. Um complexo sistema de tubulação sibilava no teto da sala de máquinas enquanto enormes bielas e engrenagens giravam rapidamente na estrutura de aço no final da câmara. A maquinaria parecia funcionar muito feliz, até feliz ao ponto do fanatismo. Era como se uma alma inquieta estivesse fazendo as pesadas engrenagens de aço girarem rapidamente, empurrando o navio em direção ao mundo civilizado em seu limite. O som sibilante dos canos de vapor parecia misturado com sussurros indistintos. O corpo de Belasov balançou ligeiramente, mas ele logo se firmou e caminhou em direção ao núcleo de vapor. Um sacerdote agitava incenso diante da válvula. De repente, ele virou a cabeça e olhou para o general entrando na sala de máquinas. O emblema da igreja preso em seu peito parecia estar manchado com uma camada de graxa, tornando o símbolo sagrado embaçado. Em geral, o padre olhou para ele com curiosidade. Por que você veio aqui de repente? Este lugar é... Vim verificar o núcleo de vapor, disse Belasov, seus olhos pousando no incensário na mão do padre. O orbe pequeno e carnudo balançava suavemente no ar, seu olho pálido se arregalando para o general. Presença. Ele ergueu a cabeça novamente, olhando para as máquinas a vapor em funcionamento e os sibilantes sistemas de tubulação. O gás que escapava dos canos de vapor tinha uma tonalidade sangrenta, e as bordas das engrenagens girando rapidamente estavam embaçadas e distorcidas, como se algo estivesse parasitando esta enorme máquina, substituindo o vapor originalmente sagrado por sua alma maliciosa. A máquina estava contaminada, em estado de profanação. Esse pensamento passou pela mente de Belasov por um segundo, mas desapareceu rapidamente. Mesmo assim, ele ainda caminhou em direção ao painel de controle do núcleo de vapor. Embora o colossal coração de aço parecesse normal aos seus olhos naquele momento, ele lentamente estendeu a mão para o painel de controle. General, um mecânico ceboso de repente se aproximou, estendendo a mão para bloquear a alavanca de controle. Não toque nisso, às vezes as máquinas podem ser bastante frágeis. Belasov olhou para o mecânico. Este último apenas encontrou seu olhar calmamente. Mas, de repente, os lábios do mecânico se contorceram algumas vezes. Belasov franziu ligeiramente a testa, lendo algumas palavras dos movimentos labiais do mecânico. A máquina está possuída, não pode ser desligada ou destruída. Belasov ficou surpreso por um momento e então viu o mecânico virar-se para o lado, mexendo nas alavancas enquanto seus lábios se contorciam levemente. O padre não é confiável. Situação fora de controle. Contingência 22. Contingência 22. O coração de Belasov apertou, mas logo ele soube o que tinha que fazer. O mecânico conhecia o coração do navio melhor do que ninguém.
Ele se virou e saiu da casa de máquinas, não se dirigindo a nenhuma outra cabine, mas manteve uma atitude calma após sair do corredor inferior, retornando aos aposentos de seu capitão. De vez em quando, soldados aproximavam-se para cumprimentá-lo, alguns dos quais lhe davam uma vaga impressão, enquanto outros ele nem conseguia lembrar seus nomes. Deve haver ainda seres humanos sãos e normais entre esses soldados, mas Belasov não tinha como distingui-los, nem tempo para contatar ou discernir os outros 30 humanos a bordo além dele e do mecânico. Ele trancou a porta dos aposentos do capitão, foi até o cofre ao lado da mesa e começou a girar a fechadura com combinação. Com o som de clique nítido e agradável, seus dedos ficaram cada vez mais pálidos com a força. Quando a trava se abriu com um clique suave, a porta do cofre se abriu. O olhar de Belasov passou pelos compartimentos onde os documentos estavam guardados e pousou no botão vermelho no fundo da caixa. Ao lado do botão, estava marcada uma linha de pequeno texto, Contingência 22, para uso apenas em situações extremas. Belasov estendeu a mão para o botão e quase ao mesmo tempo ouviu uma batida na porta. General, você está aí? Recebemos instruções de Frost e elas precisam de sua atenção pessoal. Era a voz de seu diretor executivo. Um momento de hesitação surgiu repentinamente no coração de Belasov sobre a possibilidade de ele fazer um julgamento errado. E se realmente não houvesse nenhum problema no navio e o único problema fosse consigo mesmo? E se ele tivesse sofrido uma contaminação leve, causando vieses cognitivos e de memória e até alucinações durante todo o caminho? Se fosse esse o caso, ele estava prestes a enterrar um navio inteiro por sua própria paranoia. General, você está aí? Recebemos ordens de Frost. As batidas na porta ficaram mais urgentes. De repente, Belasov saiu de seus pensamentos, percebendo que essas ideias poderiam não estar de acordo com seu caráter. Ele não era o tipo de pessoa que hesitava na etapa final de uma ação. Alguém estava injetando impurezas em seus pensamentos. Malditos hereges! Sem qualquer hesitação, Belasov apertou imediatamente o botão vermelho. Após um atraso extremamente curto, uma explosão aterrorizante engolfou todo o navio mecânico Sigul foi instantaneamente envolvido por um flash de luz e chamas, dilacerado pela poderosa explosão de explosivos. Os destroços em chamas do Sigul flutuaram na superfície por um tempo antes de serem gradualmente empurrados em direção às águas do norte de Frost pelas correntes oceânicas. Eventualmente, os restos de fogo começaram a afundar mais rápido, como se estivessem sendo arrastados por alguma força invisível, desaparecendo inteiramente sob as ondas. Reticências. Simultaneamente, na cidade-estado de Frost, perto do cemitério número 3, um zelador idoso e ligeiramente corcunda, vestindo um casaco preto, voltava lentamente do distrito da cidade. Ele tinha acabado de comprar algumas necessidades diárias em uma rua próxima e agora estava voltando correndo para seu posto, antes da mudança de turno. O caminho para o cemitério era tranquilo e isolado, com poucos transeuntes. Mesmo assim, os poucos que passavam ajustavam inconscientemente o ritmo para manter alguma distância do velho corcunda e sombrio. Não que eles não gostassem do zelador, em vez disso, eles sentiram instintivamente um toque de medo. Isso não se devia apenas à atmosfera misteriosa que cercava o cemitério, foi também por causa da natureza fria e reclusa do velho. Mesmo quando comparado com outros zeladores do cemitério, que também eram um tanto sombrios, esse velho do cemitério número 3 era o mais intimidante. Ele estava neste posto há tanto tempo que parecia ter absorvido um pouco da aura dos mortos. Isso até gerou rumores terríveis. As pessoas muitas vezes afirmavam ver luzes pálidas flutuando acima da cerca do cemitério à noite, sugerindo que a alma do zelador já havia deixado seu corpo. Outros diziam que o velho assustador se deitava num caixão à meia-noite, parando a respiração para se juntar aos mortos, apenas para acordar quando o sol nascesse no dia seguinte. Esses rumores assustadores e horríveis cercavam o cemitério e seu zelador, mas o velho recluso e excêntrico parecia nunca ter se importado.
Na verdade, ele quase não interagia com os moradores próximos, passando a maior parte do tempo na casa do zelador dentro do cemitério, aventurando-se apenas ocasionalmente para comprar itens de primeira necessidade, como fazia hoje. Naturalmente, ele não viu nada de errado nisso. Manter os vivos longe do mundo dos mortos, garantir que os primeiros não nutrissem curiosidade excessiva para evitar danos e permitir que os últimos descansassem em paz era sua responsabilidade. Ele guardava o cemitério, bem como a cidade fora dele. O velho olhou para o portão do cemitério não muito longe e parou de repente. A situação de hoje parecia um pouco incomum. Havia um pequeno visitante. Fim do capítulo. Não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. René Descartes.